Minha mãe admitiu que arruinou meu casamento por dinheiro e agora meu ex-marido está de volta querendo ser pai depois de 6 anos. Para contextualizar, meu ex-marido tem 30 anos e eu 29 e nos separamos há 6 anos, 6 meses após o nascimento do nosso filho. Meu ex-marido e eu estávamos casados há 1 ano e meio antes disso, e namoramos por 2 anos na faculdade. Embora frequentássemos faculdades diferentes, tínhamos um amigo em comum, Dan de 30 anos que foi responsável por nos apresentar. Eu achava que meu ex-marido era perfeito em todos os sentidos, então não pensei 2 vezes antes de me casar com ele e ter um bebê. As coisas estavam indo bem para nós e estávamos realizando coisas da nossa lista de desejos uma após a outra. Compramos uma casa 1 mês após o nascimento do nosso bebê, e na festa de inauguração da casa nosso amigo Dan decidiu ficar bêbado até perder a consciência. Ele então me chamou de lado e confessou que estava apaixonado por mim e até sugeriu fugirmos juntos. Disse que estava disposto a adotar meu filho também se fosse necessário, mas queria ficar comigo a qualquer custo. Fiquei chocada e repugnada com seu comportamento, então contei imediatamente ao meu ex-marido e o expulsei de nossa casa. Pensei que isso seria o fim das coisas, mas depois disso meu ex-marido começou a agir de forma muito estranha e distante. Ele começou a trabalhar até tarde da noite e voltava para casa em horas estranhas, como se estivesse tentando passar o máximo de tempo longe de casa possível. Além disso, começou a manter distância de nosso filho, o que era ainda pior. Finalmente eu confrontei sobre seu comportamento estranho quase 1 semana depois. Inicialmente ele insistiu que estava bem, mas então ele trouxe à tona o que Dan havia dito na festa. Ele me disse que estava achando difícil acreditar que Dan e eu não tivéssemos tido algo no passado devido à nossa proximidade. Embora seja verdade que Dan e eu éramos realmente bons amigos na faculdade, nós nos afastamos depois da formatura. Fiquei muito ofendida por ele não acreditar em mim e acho que foram os hormônios da gravidez, mas acabei explodindo com ele por sequer insinuar que eu estive mentindo para ele sobre algo tão sensível. Acabamos tendo uma grande discussão por causa disso e ele exigiu que fizéssemos um teste de paternidade para o bebê para garantir que fosse dele. Sob circunstâncias normais, não acho que um teste de paternidade seja algo para se esquivar e eu não tinha nada a esconder. No entanto, meu ex-marido estava basicamente me acusando de traição. Embora eu tivesse sido nada além de leal a ele e literalmente tivesse tido um filho com ele, que mais prova um cara precisa? Não gostei das implicações do que ele estava exigindo e decidi encerrar nosso casamento. Se ele não podia confiar em mim, então não havia motivo para ficarmos juntos. E eu não queria permanecer em um casamento infeliz porque agora tinha um filho e queria que ele crescesse em um lar feliz. Eu não queria ver meu ex-marido de jeito nenhum, então empacotei minhas coisas naquela mesma noite e fui morar com minha mãe. Meu pai havia falecido de uma doença pulmonar 3 anos antes do nascimento do meu bebê, e minha mãe vivia sozinha, então imaginei que ela ficaria feliz com a companhia, e ela realmente ficou feliz em me receber. Disse que eu estava fazendo a coisa certa e foi totalmente solidária à minha decisão depois que contei o que havia acontecido. No dia seguinte dei entrada no divórcio e na guarda total do meu filho. Meu ex-marido não contestou nada e até renunciou aos seus direitos parentais. Em 6 meses o divórcio foi finalizado e pronto. Depois disso não ouvi mais nada do meu ex-marido. Recebi $70 mil no acordo de divórcio, o que foi o suficiente para começar uma nova vida, uma melhor para mim e para o meu filho. Voltei a trabalhar algumas semanas após o divórcio ser finalizado já que minha licença maternidade havia acabado de qualquer maneira. Tentei o meu melhor para trabalhar o mais duro possível sem comprometer meu tempo com meu filho. Foi difícil equilibrar ambas as coisas como uma mãe solteira recém-divorciada, e a culpa era insana, mas consegui superar tudo de alguma forma. Fiquei na casa da minha mãe nos primeiros meses, mas depois consegui um apartamento próprio e me mudei porque queria ser independente também porque minha mãe estava ficando mais velha e eu não queria sobrecarregá-la. Apesar das suas objeções, me mudei mesmo assim e contratei uma babá em tempo integral para cuidar do meu filho. Assim foram os primeiros anos após o meu divórcio. Avance 6 anos e agora estou morando em um apartamento muito maior e trabalhando na mesma empresa em um cargo mais alto com um salário maior. Estou realmente orgulhosa de mim mesma por ter conseguido isso. Meu filho tem tudo o que poderia desejar, e sou muito grata por poder proporcionar isso a ele. Segui em frente do meu casamento fracassado e até saí em alguns encontros e tive alguns casos nos últimos anos, mas é só isso. Não tive nenhum relacionamento sério após o divórcio, apesar das insistências da minha mãe para encontrar um novo marido e me casar novamente. Simplesmente não estou interessada em ser esposa agora e só quero me concentrar em ser mãe. Agora é só eu e meu filho. E assumo que será assim até encontrar alguém que eu goste e me sinta pronta para casar novamente. Mas alguns dias atrás nossas vidas foram interrompidas pela súbita reaparição do meu ex-marido. Desde o divórcio não ouvi falar dele. Como mencionei antes, alguns amigos me disseram que ele se mudou para a Austrália alguns meses após nosso divórcio e essa foi a última notícia que tive dele. Então para ele aparecer de repente na minha porta foi uma grande surpresa para mim. Nem mesmo sabia como ele me encontrou, mas depois de superar o choque inicial disse a ele que não estava disposta a falar com ele e que ele precisava ir embora. Ele disse que iria, mas antes disso precisava se desculpar e explicar o lado dele da história. Eu estava hesitante em dar a ele uma chance, mas também estava curiosa para saber o que ele queria, então concordei em conversar com ele. No entanto, não o faria em casa, especialmente não com meu filho por perto. E como era fim de semana não pudemos conversar naquele momento, então combinamos de nos encontrar em um restaurante próximo ontem. Ontem ele finalmente falou sobre o que havia acontecido todos esses anos atrás, e cara, estou em uma situação agora.
Obviamente ele começou se desculpando comigo e disse que cometeu um grande erro. Disse que minha mãe na verdade foi a responsável pelo nosso divórcio. Aparentemente depois que eu contei a ele sobre o que Dan havia dito e ele o expulsou, minha mãe entrou em contato com ele algumas horas depois da festa e disse algumas coisas que ainda não consigo entender. Ela foi quem disse a ele que aparentemente Dan e eu tínhamos algo na faculdade e estava certa disso. Também disse que suspeitava que eu já havia tido um caso com ele, mas agora que ele parecia estar apaixonado por mim, estava com medo de terminar as coisas e teve que jogar a culpa em Dan, para se livrar dele. Minha mãe foi quem alimentou meu ex-marido com todas essas bobagens sobre mim e Dan, e fez com que ele duvidasse da minha lealdade, o que é simplesmente insano. Quando recusei a concordar com um teste de paternidade, isso soou como uma admissão de culpa para ele, e ele não conseguiu lidar com isso. Dan entrou em contato com ele nas redes sociais e enviou várias capturas de tela das conversas com minha mãe até o dia da festa de inauguração onde tudo aconteceu. Minha mãe havia prometido a Dan que abriria caminho para ele em breve, e prometeu que eu não estaria casada com meu marido por muito mais tempo. Em troca, Dan prometeu pagar $330 mil para que isso acontecesse para ele. Foi horrível para mim perceber que essas conversas eram realmente reais, porque eu sabia que minha mãe sempre assinava suas mensagens com I, que era sua inicial, então elas tinham que ser reais. Não foi surpresa que Dan tenha oferecido comprar ajuda da minha mãe porque ele era filho de uma família rica e estava acostumado a ter as coisas do jeito dele o tempo todo. O que ele tentou fazer aqui também, mas falhou porque, como vocês sabem, eu ainda não estou com Dan e nem mesmo falei com ele desde o dia em que foi expulso da nossa festa. Não sei por que Dan decidiu aparecer do nada agora, e meu ex-marido também não sabe, mas ele definitivamente virou meu mundo de cabeça para baixo com essa informação. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais ridículo parecia, mas também fazia sentido. Minha mãe estava estranhamente feliz e excessivamente solidária quando contei que estava me divorciando, mesmo que sempre tenha tido tendências conservadoras. Ela também tentava falar sobre como se sentia mal por Dan e como aquele pobre rapaz merecia outra chance de consertar as coisas comigo, mas eu sempre a calava porque simplesmente não gostava genuinamente de Dan. Ele era divertido na faculdade, mas era um homem mimado e definitivamente não era meu tipo. Ela também tentou me arranjar com alguns filhos de suas amigas depois do divórcio, e todos eles eram a mesma coisa, empregados corporativos com um bom salário, mas quase nenhuma personalidade. Acho que ela queria um marido rico para mim, e meu ex-marido estava se saindo bem na época, mas estávamos longe de ser ricos. Até a casa que compramos estava sendo paga pelos meus sogros, por mim e pelo meu ex-marido. Foi preciso os 4 de nós para comprar uma casa pequena em um bairro decente, então estávamos confortáveis, mas não éramos ricos. E minha mãe sempre me ensinou que o dinheiro é o que mais importa, então não estou surpresa com o que ela fez. Só estou surpresa por ela não ter hesitado em arruinar o casamento relativamente feliz de sua própria filha e privar seu neto do pai por 6 anos só porque ela acreditava que eu precisava de um marido rico. Quando meu ex-marido me mostrou aquelas capturas de tela e as conversas entre Dan e minha mãe, quase desmaiei de tão chocada que fiquei. Depois de um tempo disse a ele que falaria com ele mais tarde. Saí do restaurante direto para a casa da minha mãe para confrontá-la sobre o que acabará de descobrir. Não rodeei o assunto e fui direto ao ponto assim que ela abriu a porta. Ela tentou negar no início, mas pude ver que estava ficando realmente nervosa e eventualmente desabou e confessou que de fato concordara em ajudar Dan todos aqueles anos atrás porque estava precisando desesperadamente de dinheiro na época. Ela sempre foi uma pessoa orgulhosa, e depois que meu pai faleceu ela não tinha ninguém em quem confiar e estava lutando para pagar as contas. O dinheiro que meu pai deixou para ela havia sido suficiente para sustentá-la por um tempo, mas depois disso ficou realmente difícil para ela sobreviver com as economias. Ela disse que pensou em me pedir emprestado, mas eu havia acabado de comprar uma casa e tinha um bebê, e eu reclamava muito sobre o quão caras eram as coisas com frequência, então ela sentiu que não podia recorrer a mim em busca de ajuda também. Ela estava procurando emprego há alguns meses, mas foi rejeitada em todos os lugares porque nunca tinha trabalhado antes. Como último recurso, concordou em ajudar Dan, que havia entrado em contato com ela algumas semanas antes da festa. Ela pretendia dar uma boa referência para Dan após manipular meu marido a me deixar, mas Dan agiu precipitadamente depois daquela confissão bêbada de amor. Ela não conseguiu mais reverter a situação. Ela tentou, mas simplesmente não deu certo e eventualmente, tanto ela quanto Dan desistiram de tentar. Mesmo depois disso, ela tentou me arrumar encontros com homens ricos, como mencionei antes, porque se sentia culpada por arruinar meu casamento perfeitamente feliz por seus próprios motivos egoístas, mas também não teve sorte com isso e agora estava vivendo com a culpa. Ela disse que planejava me contar a verdade em algum momento, mas não esperava que eu descobrisse dessa maneira, e até tentou me convencer de que havia feito isso para o meu próprio bem, porque Dan era rico e nunca teríamos que nos preocupar com dinheiro ou trabalho se eu acabasse com ele. Ela disse que estava cuidando de mim e pediu para eu não levar isso para o coração, mas simplesmente não conseguia acreditar que minha própria mãe faria uma coisa dessas comigo. Saí de lá enojada e horrorizada pelo que descobri e não a visitei desde então. Também não respondi às suas ligações e mensagens porque simplesmente não sei o que dizer a ela. Até contei ao meu ex-marido que preciso de um tempo para me recuperar de tudo que descobri e felizmente ele é sensato o suficiente para respeitar isso, mas minha mãe continua enviando mensagem após mensagem todos os dias.
Não tenho coragem de bloqueá-la porque minhas emoções estão uma bagunça agora. Ontem recebi uma mensagem dela que me atingiu mais forte do que as outras. Ela me disse que independentemente do que tivesse feito no passado, queria que eu soubesse que ainda desejava nada além do melhor para mim. Mas também queria que eu entendesse que ela era uma pessoa independente e precisava cuidar de si mesma. Ela disse que fez o que precisava fazer para sobreviver sozinha e que se arrependia, mas que já estava feito. Ela não me pediu ajuda porque sabia que eu não seria capaz de ajudá-la, já que meu ex-marido e eu não ganhávamos o suficiente para cobrir todas as despesas, incluindo as dela. Então o que ela fez foi por pura desespero. Ela tentou compensar desde então e continuará tentando pelo resto da vida se for preciso. Essa mensagem realmente me fez chorar porque, como disse, passei toda a minha vida com essa mulher e em um único dia meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Estou realmente perdido agora. Eu errei por não oferecer ajuda à minha mãe quando ela estava lutando com o dinheiro depois da morte do meu pai? Atualização. Passaram-se 4 dias desde que postei. Muito obrigada por todo o apoio e conselhos que recebi no post original. Estou em um estado emocional muito mais estável agora e sou grata por não ter respondido à minha mãe antes. Não importa quais eram seus motivos. Não me importo com o que ela estava passando. O cerne da questão é que ela arruinou meu casamento e obrigou meu filho a viver sem um pai por 6 anos. Realmente não consigo pensar em nenhuma maneira de justificar o que ela fez, e ela tentar me convencer de que o que fez todos esses anos atrás por suas próprias necessidades estava certo foi a gota d'água. Se ela tivesse me contado o que estava passando apenas uma vez e pedido ajuda, então eu teria garantido que a ajudaria e a apoiaria da melhor forma possível. Mas ela escolheu arruinar meu casamento apenas por dinheiro e achou que poderia compensar me apresentando aos filhos ricos de suas amigas. É revoltante pensar que eu costumava colocar essa mulher em um pedestal e até estava pronta para acreditar que eu estava errada aqui. Foi assim que convincente era o seu gaslighting. Mas está tudo bem, estou definitivamente não pedindo desculpas a ela ou deixando que me manipule mais. Depois que fui promovida tenho sido quem cuida dela, e ela estava vivendo do meu dinheiro de qualquer maneira, mas isso vai parar agora. Novamente, obrigada a todos que tiraram um tempo para me tranquilizar de que eu não era vilã por não oferecer ajuda à minha mãe, que nem sabia que ela precisava, e aos que estavam perguntando por que exatamente Dan escolheu falar após tanto tempo. Falei com alguns amigos e descobri que ele agora é um amargo alcoólatra que se divorciou 2 vezes nos últimos 6 anos. Então, minha melhor suposição seria que ele finalmente percebeu que eu nunca iria correr para ele, não importa o quão solitária eu estivesse, e decidiu causar drama novamente. Ou pelo menos é isso que eu acho que aconteceu. Não tenho certeza e não acho que realmente importe porque ele fez isso. Ele fez e ainda não consigo decidir se as consequências disso foram boas ou ruins. Um pouco dos dois, suponho. Atualização 2. Então, finalmente bloqueei minha mãe em todas as plataformas hoje, em todos os lugares. Também disse à minha assistente para interromper meus pagamentos mensais a ela. Sinto que um grande peso foi tirado dos meus ombros e finalmente posso respirar um pouco. Foi uma semana emocionalmente muito louca, mas consegui passar por ela. Minha única preocupação agora é como vou explicar ao meu filho por que não vamos mais visitar a avó nos fins de semana. Estou torcendo para que ele nem toque no assunto porque será muito difícil para mim se ele o fizer. Eu mesma ainda não consegui processar totalmente a magnitude do que tive que passar e o que tive que fazer, mas um dia vou aceitar isso. Só não quero fazer meu bebê passar por isso. Ele já teve que passar 6 anos de sua vida sem o pai e agora está olhando para o resto de sua infância sem sua amada avó. Não pode ser fácil, mas simplesmente precisa ser feito. Eu nunca mais posso voltar a ter um relacionamento normal e cordial com minha mãe. Isso é algo que tenho absoluta certeza, na verdade. Nem li as últimas mensagens que ela me enviou antes de bloqueá-la porque sabia que neste ponto não havia nada que ela pudesse dizer para me fazer ficar. Estou feita e acabada para sempre. Queria que minha mãe me amasse pela metade do tanto que eu a amava e talvez não estaríamos nessa situação terrível hoje, mas ela escolheu fazer isso consigo mesma. Ela guardou esse segredo enorme de mim por anos e depois tentou me fazer acreditar que de alguma forma eu estava errada. É simplesmente enfurecedor e toda vez que penso nisso meu coração se parte em 1000 pedaços repetidamente. Me sinto traída, machucada e com raiva pelo que ela fez, mas é impossível mudar o passado, então não tenho outra opção senão seguir em frente. E é isso que estou escolhendo fazer agora. Estou optando por deixar minha mãe e todo o meu ressentimento para trás para não ter que carregá-lo pelo resto da vida. Também comecei a procurar terapeutas perto de mim porque sinto que isso me faria muito bem agora e estou desesperadamente precisando porque neste estágio da minha carreira e vida, não posso me dar ao luxo de desmoronar ou me deixar cair na depre. Então tenho que prevenir isso e a terapia é a melhor maneira para isso. Eu ouvi. Atualização 3. Ok, alguns de vocês perguntaram sobre o que eu faria em relação à situação com meu ex-marido, e percebi que tinha esquecido completamente de mencionar isso, então foi minha culpa. De qualquer forma, quanto ao meu ex-marido, eu entrei em contato com ele e discutimos o que queríamos fazer agora que a verdade estava lá fora. Voltar a ficar juntos estava obviamente fora de cogitação porque não estou interessado em reacender qualquer relacionamento com ele. Além da interferência da minha mãe, ele ainda me abandonou, duvidou de mim e arrumou uma briga desnecessária comigo, o que eventualmente levou ao nosso divórcio. Ele admitiu que foi um idiota, mas isso realmente não muda nada para mim, e pessoalmente não quero mais nenhum tipo de relação com ele. No entanto, ele praticamente implorou para que eu lhe desse uma chance de ser pai pois ele realmente se arrependia de não ter feito parte da vida de
seu filho por tanto tempo, ele parecia sincero sobre o que estava dizendo. E eu queria que ele tivesse a segunda chance que nunca recebi dele. Não foi porque eu de repente estava me sentindo muito gentil, mas principalmente pelo bem do meu filho que muitas vezes pergunta sobre o pai e eu tenho que decepcioná-lo com minha resposta todas as vezes. Agora que ele finalmente tem a chance de ter um pai, sinto que ambos merecem uma chance de ter um relacionamento real de pai e filho. Obviamente existem restrições que eu impus e regras que meu ex-marido deve seguir. Ele não pode simplesmente reaparecer do nada e esperar que eu o deixe assumir as responsabilidades de pai sem fazer um teste primeiro. Por enquanto ele só tem permissão para encontrar meu filho uma vez por semana e apenas por algumas horas, e mesmo essas interações limitadas devem ser supervisionadas, e ele não pode levar meu filho para fora sem mim. Eles tiveram 2 visitas até agora e as coisas parecem estar indo bem. Surpreendentemente meu ex-marido se dá bem com meu filho, e em tão pouco tempo construíram um bom relacionamento. Meu filho atualmente não tem consciência de quem exatamente é esse homem, e tudo que ele sabe é que ele é divertido de estar por perto, mas vamos introduzi-lo lentamente no papel de pai se as coisas correrem bem. Meu ex-marido disse que voltará aqui quando e se eu concordar em coparentar nosso filho e deixá-lo ter guarda compartilhada dele, ou pelo menos direitos de visitação. Eu disse a ele para não se adiantar, mas sinceramente, é bom vê-los se aproximando, e estou emocionada pelo meu filho. Espero que as coisas corram tão bem para eles no futuro também.